Capítulo 2. Vendendo às pressas e arrependendo-se a perder de vista. No dia seguinte à tarde, Anne foi a Carmody fazer compras e levou Diana Barry consigo. Diana era sem dúvida um delicado membro da Sociedade de Melhorias, e as duas não tiveram outro assunto durante todo o caminho de ida e volta até Carmody. A primeira coisa que devemos fazer quando dermos início às atividades é pintar aquele salão, disse Diana enquanto passava pelo salão de Avonlea, um prédio desgastado pelo tempo, localizado em um vale cheio de árvores, encoberto por abetos vermelhos por todos os lados. Sua aparência é vergonhosa e devemos cuidar disso antes mesmo de tentar convencer o Sr. Levi Boulter a derrubar sua casa. Papai acha que nós nunca conseguiremos persuadi-lo. Diz que ele é muito mesquinho para desperdiçar o tempo que isso levaria. Talvez ele permita que os rapazes derrubem a casa, se prometerem tirar as tábuas e rachá-las para serem usadas como lenha, disse Anne esperançosa. A princípio, devemos dar o nosso melhor e ficar satisfeitos em fazer as coisas com calma. Não é possível transformar tudo de uma vez. Primeiro, nós devemos educar o público, é claro. Diana não sabia exatamente o que significava educar o público, mas isso soava muito bem e ela sentiu-se orgulhosa por fazer parte de uma sociedade que tinha em vista tal objetivo. Ontem à noite eu pensei em algo que poderíamos fazer, Anne. Sabe aquele pedaço de terra em formato de triângulo onde as estradas de Carmody, Newbridge e White Sands se encontram? Ele está coberto por jovens abetos, mas não seria bom se pudéssemos limpar tudo e deixar apenas as 2 ou 3 bétulas que ali estão? Esplêndido! Concordou Anne entusiasmada. E colocar um banco rústico debaixo delas, e quando chegar a primavera, nós faremos um canteiro de flores bem no meio e plantaremos gerânios. Sim, mas teremos de pensar em uma maneira de convencer a velha senhora Sloane a manter a sua vaca fora da estrada, ou o animal comerá todos os nossos gerânios, riu Diana. Estou começando a entender o que você quer dizer com educar o público, Anne. Ali está a velha casa dos Boulter. Você já viu uma espelunca como essa antes? E tão perto da estrada ainda por cima? Uma casa velha, sem janelas, sempre me faz pensar em algo morto, que teve os olhos arrancados. Acho que uma velha casa e deserta é uma visão tão triste, disse Anne divagando em sonhos. Sempre me passa a impressão de estar pensando sobre o passado e lamentando os saudosos momentos de alegria. Marilla disse que uma grande família viveu naquela casa muito tempo atrás, e que era realmente um lugar muito bonito, com um jardim adorável e rosas crescendo por todos os lados. A casa era repleta de crianças, risadas e canções, e agora está vazia, e nada passa por ali, exceto o vento. Como deve se sentir solitária e pesarosa, talvez todos eles voltem à noite, ao luar. Os fantasmas das criancinhas de outrora, as rosas e as canções. E por um breve instante, a velha casa pode sonhar que é jovem e alegre outra vez. Diana balançou a cabeça negativamente. Eu nunca imagino coisas assim sobre os lugares, Anne. Você não se lembra de como a minha mãe e Marilla ficaram bravas quando criamos histórias sobre os fantasmas na Floresta Assombrada? Naquele dia, eu nunca mais me senti à vontade para passar por lá, depois que escurece. E se eu começar a imaginar essas coisas sobre a velha casa dos Boulter, ficarei assustada quando passar por ali também. Além disso, aquelas crianças não estão mortas, estão todos crescidos e vivendo muito bem, e um deles é o açougueiro. E de qualquer forma, flores e canções não podem ter fantasmas. Anne reprimiu um pequeno suspiro. Ela sentia uma profunda afeição por Diana, e as duas sempre tinham sido boas amigas, mas há muito tempo Anne havia entendido que, ao vagar pelo reino da fantasia, ela deveria ir sozinha. O caminho até lá era uma senda encantada, onde nem mesmo seus entes mais queridos a acompanhariam. Um temporal caiu quando estavam em Carmody, mas ele não durou muito, e o caminho para casa, através das estradinhas de terra onde as gotas de chuvas brilhavam, nos galhos das árvores e nos pequenos vales frondosos, sobre as samambaias encharcadas, liberavam um aroma pungente e foi adorável. Porém, ao entrarem na Alameda dos Cuthbert, Anne viu algo que estragou toda a sua beleza na paisagem. Diante delas, à direita, estendia-se o vasto campo cinza esverdeado, úmido e exuberante. As aveias maduras do Sr. Harrison. E ali, em pé exatamente no meio do campo, um corpo magro, em meio aos talos viçosos, piscando os olhos calmamente na direção de ambas, estava a vaca Jersey.
Anne largou as rédeas e levantou-se com os lábios franzidos, o que não era um bom sinal para um quadrúpede predatório. Sem dizer uma palavra, ela desceu agilmente pela roda da carroça e saltou ligeira sobre a cerca antes que Diana pudesse entender o que havia acontecido. Anne, volte! Gritou a moça assim que encontrou a voz. Você vai arruinar o seu vestido nesses grãos úmidos! Arruinar! Ela não me ouve, bem, ela nunca vai tirar aquela vaca dali sozinha. Eu devo ajudá-la, é claro. Anne avança pelos grãos como se estivesse louca. Diana desceu com rapidez, amarrou o cavalo a uma estaca bem segura, ergueu sobre os ombros as saias de seu lindo vestido de algodão xadrez, pulou a cerca e começou a perseguir a amiga desesperada. Ela podia correr mais rápido que Anne, que se atrapalhava com a saia ensopada e logo a alcançou. Deixaram para trás um rastro que parecia o coração do Sr. Harrison quando lhe ouvisse. Anne, pelo amor de Deus, pare! Arfou a pobre Diana. Estou sem fôlego e você está molhada até os ossos. Eu preciso tirar aquela vaca dali, antes que o Sr. Harrison a veja, arquejou Anne. Eu não me importo se estou encharcada, se pudéssemos apenas fazer isso. Mas a vaca Jersey parecia não ver uma boa razão para ser forçada a sair do saboroso campo. Quando as ofegantes meninas se aproximaram dela, o animal deu meia volta e saiu em disparada para o canto oposto da plantação. Corra na frente dela! Gritou Anne. Corra, Diana, corra! Diana correu, Anne tentou e a Jersey rebelde correu pelo campo como se estivesse possuída. Intimamente, Diana pensou que o animal estava mesmo. Só depois de uns bons 10 minutos é que elas finalmente conseguiram tomar a dianteira e guiar a vaca para o pasto dos Cuthbert através da abertura na cerca. Não havia como negar que Anne estava de péssimo humor naquele exato momento. E tampouco foi tranquilizador avistar uma charrete parada fora da alameda, onde estavam sentados o Sr. Shearer, de Carmody, e seu filho, os dois com um grande sorriso. Creio que teria sido melhor se você tivesse me vendido essa vaca quando eu quis comprá-la na semana passada, Anne, disse o Sr. Shearer com um riso abafado. Eu a venderei agora se quiser comprá-la, retrucou a exasperada e desalinhada dona do animal. O senhor pode levá-la nesse exato minuto. Feito. Pagarei os mesmos $20 que ofereci antes, e o Jim pode levá-la para Carmody. Ela irá para a cidade com o restante do carregamento esta noite. O Sr. Reed, de Brighton, quer uma vaca Jersey. 5 minutos depois, Jim Shearer e a vaca Jersey marcharam pela estrada e a impulsiva Anne guiava a carroça para a Alameda de Green Gables com seus $20. O que Marilla vai dizer? Ah, ela não vai se importar. Dolly era a minha vaca e provavelmente não valeria mais que $20 no leilão. Mas, Deus, se o Sr. Harrison olhar para a plantação, ele saberá que a vaca esteve por lá de novo. E justo quando eu dei a minha palavra de honra que não deixaria isso voltar a acontecer. Bem, isso me ensinou que eu nunca devo dar a minha palavra de honra quando o assunto são vacas. Não se pode confiar em um animal que pula uma cerca ou quebra um redil em lugar nenhum. Marilla tinha ido até Lynds Hollow, e ao retornar ela já estava sabendo de tudo sobre a venda de Dolly e de sua transferência, pois a senhora Lynde havia acompanhado boa parte da transação da janela de sua casa e adivinhado o resto. Creio que foi muito bom ter se livrado da vaca, embora você faça as coisas de um jeito terrivelmente precipitado, Anne. Mas eu não entendo como ela conseguiu sair do redil e deve ter partido uma das placas de madeira. Eu não pensei em averiguar, mas eu vou lá. Martin ainda não voltou. Talvez outras tias dele também tenham morrido. Acho que é uma situação parecida com a do Sr. Peter Sloane e os octogenários. Uma noite dessas, a Sra. Sloane estava vendo o jornal e disse ao marido: Estou vendo aqui que o outro octogenário morreu. O que é o octogenário, Peter? E o Sr. Sloane respondeu que não sabia, mas que deveriam ser criaturas muito doentes, pois só se ouvia falar delas quando já estavam morrendo. É o que acontece com as tias de Martin. Martin é como todos os outros rapazotes franceses, afirmou Marilla com desgosto. Não se pode contar com eles nem por um dia. Marilla estava olhando as coisas que Anne havia comprado em Carmody quando ouviu um grito estridente vindo do celeiro. No minuto seguinte, Anne entrou correndo na cozinha torcendo as mãos. Anne Shirley, qual é o problema agora? Marilla, o que eu vou fazer é terrível, e é tudo minha culpa. Quando eu vou aprender a parar de refletir um pouco antes de agir de maneira imprudente? A senhora Lynde sempre disse que eu iria acabar fazendo algo terrível algum dia, e agora eu fiz. Anne, você é a garota mais exasperada que existe. O que você aprontou agora?
Eu vendi ao Sr. Shearer a vaca Jersey do Sr. Harrison, aquela que ele havia comprado do Sr. Bell. Dolly está lá no redil neste momento. Anne Shirley, você está sonhando? Bem que eu queria estar. Não há nada de sonho nisso, apesar de se parecer muito com um pesadelo. E a vaca do Sr. Harrison já deve estar em Charlottetown agora. Ai, Marilla, eu pensei que tivesse parado de me envolver em confusões. E aqui estou eu, na pior que já vivi em toda a minha vida. O que eu devo fazer? Fazer? Não há nada a ser feito, menina, exceto ir até a fazenda do Sr. Harrison e resolver essa situação. Podemos oferecer-lhe a nossa Jersey em troca. Se ele não quiser ficar com o dinheiro, ela é boa, ela é tão boa quanto a dele. Tenho certeza de que ele ficará terrivelmente irritado e não concordará, lamentou Anne. Atrevo-me a dizer que sim. Ele parece um homem irritadiço e eu posso ir e explicar tudo para ele se você quiser. É claro que não. Não sou tão má assim, exclamou Anne. É tudo culpa minha, e eu certamente não permitirei que você seja punida em meu lugar. Eu mesma irei de uma vez. Quanto antes tudo terminar, melhor, pois será terrivelmente humilhante. A pobre Anne pegou seu chapéu e os $20 e já estava de saída, quando viu de relance a sua porta da copa aberta. Sobre a mesa repousava o bolo de amêndoas que ela havia preparado mais cedo naquela manhã. Uma mistura particularmente apetitosa, coberta com um glacê cor-de-rosa e enfeitada com nozes. Anne pretendia servi-lo na sexta-feira, quando os jovens de Avonlea se reuniram em Green Gables para organizar a Sociedade de Melhorias. Mas o que eram os jovens, quando comparado aos legitimamente ofendidos Sr. Harrison? Anne pensou que um bolo poderia suavizar o coração de qualquer homem, especialmente o de um que preparava a própria comida, e prontamente colocou em uma caixa e iria oferecê-lo como oferta de paz. Isso é se ele me der a chance de falar qualquer coisa, pensou a jovem lugubremente ao passar pela cerca do pasto e tomar um atalho pelos campos que estavam dourados sobre a luz etérea do fim de tarde de agosto. Agora sei exatamente o que sente as pessoas que são levadas pela execução.